Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Hoje é dia 27 de dezembro de 2017. Estamos terminando já praticamente o ano. E estamos aqui no canal do Zelo, o aplicativo Zelo na internet, né? Gravando no canal Muito Além do Véu. É um canal aberto que qualquer um pode entrar. Então, se quiserem nos visitar, para nós é uma grande honra receber você, modelo de Cristo, aqui conosco, para trabalharmos um pouquinho mais a graça e a sabedoria de todos nós. É um prazer para nós recebê-los aqui. Também estamos no canal Princípio Restaurado da Graça Maravilhosa no YouTube, que também é uma honra para nós receber você lá e que você possa curtir ou descurtir os nossos vídeos ali, vídeo-áudios, né? Porque a gente transforma o áudio aqui da sala em vídeo para poder ter maior facilidade para os irmãos receberem isso no YouTube sem pesar no celular dos irmãos. Porque o YouTube não pesa no celular dos irmãos. Você está ouvindo um áudio que vem lá do YouTube, não pesa no áudio dos irmãos. Se eu mandasse um áudio para os irmãos gravado, seria muito pesado, e os celulares dos irmãos, às vezes a pessoa tem um celular ainda modesto, e aí não é possível ouvir. Mas aí estamos aí juntos e misturados. Hoje a mesa do Cordeiro não vai contar com a minha presença, porque eu estou ainda com uma recuperação aqui na boca. Eu faço um certo esforço, porque eu fiz uma cirurgia, então não estou podendo falar. Mas vocês estão muito bem aparelhados aí com os irmãos Didico, Marcos e outros aí que estejam nos ouvindo. E é um prazer compartilhar a mesa do Cordeiro, que é também chamada Mesa dos Pães da Proposição, onde toda palavra que é pão, ela é sacudida, ela é mexida na mesa do Cordeiro, para que seja testado se essa palavra provém realmente de Deus ou se ela provém do homem. Esse é o propósito da mesa dos pães da proposição lá no tabernáculo, que a gente escutou tanto falar. E muitos não sabem a aplicação disso. Então a gente está explicando no Espírito, porque Cristo é quem nos ensina, através de nós mesmos, através da palavra que sai da nossa boca. Por isso é que a gente, quando diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela não é. Por quê? Porque ela não é falada. E ela só pode ser falada se ela passar pelo santo. E aonde está o santo? O santo está dentro de cada irmão. Se o irmão falar a palavra e essa palavra retumbar no nosso espírito, que é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo que está dentro de nós. Por isso que vivemos, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Então nós temos Espírito. Ele ainda não está aparentemente santificado, porque você ainda não acordou para Cristo. Quando você acorda através do novo nascimento, você, vou lá. Aí você desperta o Espírito Santo que está dentro de você. Ele é santo porque ele é de Deus, tá certo? Então, estamos juntos aí, misturados, procurando aprender, ensinar, redarguir, questionar, tudo isso na mesa do Cordeiro, que também é chamada mesa do pão da proposição. Mas eu vou parar de me alongar e deixar os irmãos aí compartilharem acerca de um tema maravilhoso: o joio e o trigo. Os irmãos sabem o que se trata efetivamente disso? Não, né? Eu tenho certeza que não. Porque muitas pessoas não sabem exatamente isso. Só quem está no Espírito tem, como é que se diz assim? Entendimento para isso. Tem discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito é um dom espiritual. E só aqueles que estão no Espírito podem realmente ter esse dom. Não é pela nossa vontade, é pela vontade daquele que nos enviou. Que a graça e a paz de Cristo seja com o Espírito de todos. Amém? Graça e paz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, Marcos. Boa noite. Estamos por aqui. Eu estava meditando aqui, ouvindo de novo também. Eu fiquei ouvindo. Rapaz, estava muito bom mesmo, viu? Senti uma coisa realmente que Deus nos dá mesmo, né, Didico? Eu hoje sou uma pessoa, não, o manto ontem foi forte demais, né? E eu sou uma pessoa assim, o que vocês falam aí, pode ter certeza. Eu escuto no outro dia 2, 3 vezes, ou provavelmente,
certo? Eu fico escutando o dia todo. Acabou, eu tô ligando de novo e tal. Se eu estiver fazendo algum serviço, algum bico no intervalo que eu tô colocando, porque a gente percebe que é algo mesmo espiritual, cara. Rapaz, o trem é inexplicável. E aí, irmão Didico, ficou alguma pergunta, alguma coisa que chamou atenção, assim? Aliás, sim, eu me lembrei de uma coisa aqui que eu digo depois. Eu nem queria que tocasse nesse assunto hoje, porque corre o risco dessa internet aqui ela ficar ruim, né? Essa internet aqui não presta. Mas o que eu fico foi uma palavra que o irmão Rodolfo, até o irmão Rodolfo que colocou, né? Acerca do joio e do trigo e tal. E ele usou uma parte lá onde os apóstolos mandou matar alguns e tal. E eu queria dizer assim, como é que os irmãos vê essa coisa toda, né? De peixe bom, peixe ruim, árvore boa, árvore má, joio, trigo, certo? E aí, no meio desses áudios aí, teve essa fala do Rodolfo com o irmão. E aí me surgiu esta pergunta, né? Surgiu em mim isso, eu digo, se eu me lembrar eu vou perguntar com o irmão. E agora você fez a pergunta, aí agora sim eu me lembrei, né? Que eu queria perguntar como é que os irmãos vê essa coisa toda, né? De joio, trigo, árvore boa, árvore má, peixe bom, peixe ruim e tal. Se isso, no entendimento dos irmãos, está relacionado a pessoas, ou como é que é, né? Ah, legal, irmão Didico. Acredito que algumas coisas nós já podemos começar a definir, né? Pela fé no Espírito. Algumas coisas, né, irmão Didico, já fica definido, né? Como, por exemplo, né? A gente vê o contraste, né? Então você fala pedra e você fala pão, né? Lembra que o diabo falou, transforma essa pedra em pão, né? Mas o que é o pão? O pão para nós é a palavra de Deus, certo? Se o pão é a palavra de Deus, pedra é a palavra do homem, não é verdade? A pedra de tropeço, né? Então, a pedra é a palavra do homem, é o testemunho do homem, né? Por que pedra de tropeço, né? Pedra de tropeço porque Cristo não batia com a ideia religiosa deles, né? De certa forma. Então ficou pedra de tropeço, né? E quem tropeçava naquela pedra lá se machuca mesmo, né? Porque está tropeçando na verdade, né? Então, algumas coisas, irmão Didico, eu creio que nós já podemos no espírito amadurecer, né? Definir melhor, né? Quando eu falo pedra, sem dúvida é a palavra do homem ou o testemunho do homem, né? O pão é a palavra de Deus, né? É o testemunho do Senhor, né? Por exemplo, aí nós temos outro contraste, que é o joio e o trigo, né? Do trigo se faz o pão, né? Se o pão é a palavra de Deus, né? O trigo está se referenciando à mesma coisa, né? Vamos falar assim, o evangelho, né? A própria palavra de Deus que pregou o evangelho, né? Então você pode chamar o trigo de evangelho e o joio de um outro evangelho diferente, né? Que é bem parecido com o trigo, mas não dá fruto para Deus, né? Isto é, com o trigo você faz pão, com o joio não dá para fazer o pão, né? Com o joio não faz nada, né? Assim com a pedra também não se faz nada, com a palavra do homem, né? Então, muitas vezes, né? É claro que a pedra também, muitas vezes, ela vem a significar Cristo, depende do sentido, né? Mas, sem dúvida, transformar a pedra em pão, né? É ali que o diabo estava falando, sem dúvida era isso, né? Que o Senhor Jesus, que estava com fome, então ele deveria transformar a pedra em pão, né? Quer dizer, ele tinha palavra de autoridade, né? Humana, né? Como homem, né?
para fazer uma coisa que a palavra do homem não faz, que é transformar pedra em pão, né? Não é interessante, irmão Didico? É uma coisa que no espírito, para mim, assim, vai se definindo, né? Como uma verdade que não dá para mudar, né? Câmbio. Amém, vamos lá. É que quando o irmão trouxe a colocação, né, usando principalmente, fazendo alusão a essa passagem aí de Satanás com Jesus, aí o cara disse, agora o trem bananou aqui na minha mente, já Satanás mandou Jesus transformar a palavra do homem na palavra da verdade, mandou transformar a pedra no pão. Aí quando o irmão fez a colocação que a pedra era a palavra do homem, né? O pão era a palavra de Cristo, ele disse que era a verdade. Aí deu uma embananão, deu uma confusãozinha aqui, mas depois agora nessa última fala do irmão a confusão saiu. É verdade, irmão, porque se o Senhor Jesus transformasse a pedra em pão, né, para ele comer e matar a fome dele como homem, né? Então, como ele tinha a palavra de Deus, a autoridade, né, e o homem não tem, né? Então ele estaria transformando a pedra em pão, né? É esse o sentido, né? Então ele não usou dessa autoridade, né, para resolver um problema pessoal dele, né? Ele tinha que manter a palavra de Deus, que nem só de pão, né, viverá o homem, quer dizer, do pão natural, né, mas da palavra de Deus. Também era esse o sentido que o Senhor queria mostrar, né, que a palavra de Deus, né, ela é maior do que o pão natural, né, do que o pão natural. Como a palavra de Deus ela é eficaz, né? Por isso que ela é comparada como um pão verdadeiro, né? Verdadeiro pão do céu. Então ele diz: Moisés não vos deu verdadeiro pão do céu, né? Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Interessante, né? Que quando Moisés caiu maná no deserto, e o maná durava só um dia, não durava para outro dia, né? Então o maná era o efeito de uma palavra profética dita, né? E que Moisés recebeu e o povo de Israel recebia, né? Era uma palavra profética onde o pão não ia faltar, né? Mas não era o pão mesmo, o pão que permanece, né? Era diferente, era um pão prometido, era um pão só para um dia, né? Para outro dia, outra vez tinha que profetizar, vamos usar essa linguagem, né? Então era cada dia diferente. É a mesma coisa que o Senhor Jesus, né? Ele multiplicou, né, os pães, né, por aquele dia, né? Mas no outro dia eles precisavam de uma outra multiplicação, né, digamos assim. Enquanto que o pão do céu, ele disse que se eu vos der o pão do céu, você nunca mais vai ficar com falta do pão do céu, né? Então o pão do céu sempre o terá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Que maravilha! Essa oração, o pão nosso nos dai hoje, né? Era uma palavra realmente do crente na lei, né? O crente na lei, ele estava falando hoje, ou agora, né? O pão nosso cada dia nos dai hoje, né? Era uma oração, era um pedido a Deus, né? Enquanto que nós não oramos assim, né? Nos dai o pão de cada dia hoje, né? Porque nós temos o pão já em nós, né? Então nós não temos que pedir o pão, né? O pão já está na mesa, né? Toda vez que você chegar na mesa, o pão está ali. Você não precisa pedir o pão, digamos assim, né? Porque todas as vezes que os irmãos sentam junto e abrem a sacola, né? Abre a bolsa, abre o coração, abre o espírito, né? O pão está ali, né? É como o Rodolfo disse, é só mexer os pães, né? Os pães da preposição, né? Quando os irmãos começam a falar, os pães são mexidos, né? E todos nós podemos comer, né? Naquele instante, né? Uma palavra nova, uma revelação nova, né? Mas que já está dentro de nós, né? Que já está dentro dos irmãos, né? Então aquilo é manifesto, é uma coisa maravilhosa. Pode falar que a net aqui tá dando condição, né?
Eu ouvi tudo, não falhou nem um pedacinho aqui. Tava dizendo, Mondidico, beleza. Tava dizendo que a oração do Pai Nosso, né, para nós que somos espirituais, ela está cumprida no nosso espírito, né? Quando Ele nos deu o Espírito Santo, né, o Espírito em nós, santificado, nós ganhamos isso, né? Interessante, se cumpriu, né? Porque eles tinham que orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eles precisavam mesmo, né? Como Moisés dava o pão todo dia, né? O maná todo dia vinha do céu, era uma necessidade, né? Mas agora nós temos o pão, né? Nós repartimos o pão, nós somos o pão, né? Interessante, né? O pão de Deus. Então mudou, né, irmão Didi, com a situação, né? É uma coisa real. O Espírito de Deus hoje está conosco, né? E nós vivemos uma realidade, né? Ele que é o pão, se o pão está em nós, nós também repartimos o pão, temos o pão, né? Ninguém pode repartir o que não tem, né, Mondidico? Essa é a maravilha, né? O trigo é o evangelho do Senhor Jesus, né? Que foi proclamado pela palavra de Deus. Então, o trigo é o evangelho, né? O joio é um outro evangelho, né? Que misturou na semeadura, né? Diz que os homens vacilaram aí, deram uma cochilada, né? Interessante, hein? Parece que nem todos foram zelosos do evangelho, né? Como deveria ser. E nessa cochilada, outra semente foi lançada, né? Então apareceu uma outra planta, né? O joio, né? Então o joio significa um outro evangelho, o joio significa um outro tipo de crente, né? E o joio, como a gente sabe da história, né? É uma plantinha que é parecida com o trigo, né? Ela é bem parecida e bem por ocasião que vai frutificar que a gente vê que é o joio, né? Então, o joio se entrelaça com as raízes do trigo, né? Então, nasce tudo junto, não tem como arrancar. É um negócio misturado, junto e misturado. E até que uma hora a palavra de Deus vai separar, né? Um para a direita, outro para a esquerda, né? Pedra é pedra, pão é pão, joio é joio, trigo é trigo, né? Luz é luz, treva é trevas, né? Verdade é verdade, mentira é mentira, né? Mas hoje, né, a mentira parece com a verdade, né? O joio parece com o trigo, a pedra parece com o pão, né? Então, a pior mentira, irmão Didico, é aquelas que estão bem próximas da verdade, né? Tem cara de verdade, tem nome de verdade, né? Aparente, tudo, né? Mas não é, né? Interessante, mas não é, né? A coisa não é o homem que está fora, o gentil lá, né? O ignorante, né? Ele é conhecido, né? É conhecido, né? Mas o inimigo que está dentro, né, é diferente, ele parece, né? Então, que nem Jesus, eles tinham chamado 12, né? 12 discípulos, né? Mas um dele, né? Um dele era o diabo, né? Um deles era pedra de tropeço, né? Um deles era joio, né? Um deles abriu a porta para o pecado operou, né? Um deles não creu em Cristo, né? E ele começou a meter a mão no dinheiro. Interessante, né? Esse negócio de dinheiro sempre tá no meio da jogada, né, irmão Didico? O dinheiro parece que é a raiz de todos os males, né? Porque onde estava o dinheiro ali, né, havia o sentido de tirar algum proveito daquilo, né? E está escrito que Judas roubava mesmo, né? O que tinha lá, ele roubava do dinheiro, né? Então é uma coisa meio complicada, né, irmão Didico? É que o dinheiro não é o pecado em si, né? Mas é a cobiça do homem, né? É a vontade, é a autoridade, é querer ter o controle, né?
Tanto é que nas denominações por aí, eles controlam, né, o dinheiro das pessoas, né? Quem está na frente controla tudo por causa do dinheiro, né? Agora, se ele deixasse o dinheiro na mão de cada irmão, sei lá, cada um de vocês vai administrar o dízimo. Vamos dar um exemplo, né? Cada um de vocês vão administrar segundo o que Deus colocar no coração. E pronto. Já pensou se eles fizessem isso? Jamais, né? Jamais eles vão fazer isso, porque daí eles não têm o controle, né? Sobre a vontade das pessoas, eles não têm domínio, né? Eles querem não. Junta tudo, põe aqui no nosso pé e nós que vamos controlar. Foi que nem a igreja primitiva no começo, não é? Você vê que todo o dinheiro era juntado, os apóstolos controlavam. Daí os apóstolos observaram que o negócio não era aquele, ia dar problema, né? Então eles falaram, bom, já que vocês não confiam em ninguém, vão fazer os diáconos. Então criaram os diáconos, as pessoas, né, que eram cheias do Espírito, pessoas de confiança, né, para administrar o dinheiro, que era uma coisa que era importante, eles achavam muito importante, né, muito importante, né. Mas no fim a gente vai ver que não era tão importante assim, né, irmão Didico? Porque os diáconos mesmo acabaram sendo missionários e pregadores, né. Estevão, né, que foi escolhido para diácono, virou um pregador, saiu, né, pregando o evangelho e outros, quer dizer, a coisa era outra, né? Então muitas vezes a gente quer se preocupar com a parte material, que é importante e tudo mais, né? A gente sabe que é, né? Mas no espírito, né? No espírito isso não tem aquela importância como deveria para o homem ter, né? Então Deus realmente, ele tem cuidado de nós, né? Câmbio aí. Rapaz, você tocou numa questão aí forte, né? O Estevão, ele foi separado para diácono e acabou virando um pregador, né, cara? O cara pregou e nessa questão de hoje, hein? Aí você me lembrou aqui agora, me fez pensar lá em Davi, que Davi era músico, mas não era levita, né, rapaz? Porque tinha aqueles que eram os descendentes da tribo de Levi, né? E esse sim era levita, que cuidava das coisas ali no templo. Aí quando você trouxe esse exemplo, aí logo aqui bateu aqui em mim, rapaz, Davi era músico e não era levita. E hoje a gente vê as pessoas atribuindo levita como alguém que faz música, né, rapaz? Trem complicado, complicou foi tudo agora. Você conseguiu ver aí no espírito, né, Didico? Você conseguiu ver aí no espírito que as coisas estão no controle do espírito, né? E que existem as coisas do homem, que até certo ponto, né, irmão Didico? Até certo ponto Deus suporta, né? Mas depois ele vai mudando tudo, né? E exatamente isso, cada dia mais, a igreja material, a igreja que não é organismo, é uma organização, né? Ela tenta organizar e ela pensa, né? Assim no melhor, né, irmão Didico? Vamos ter um melhor louvor, né? Vamos ter as pessoas mais responsáveis porque sobe lá na frente. Então eles começam a especializar, né? E as coisas e vai ficando no controle humano, né? Uma coisa que você tocou aí foi verdade espiritual, né? O que é o louvor, então? Imagine um cabra desafinado ir lá na frente cantar um negócio tudo desafinado e uma multidão de gente lá assistindo, né? Todo mundo vai, né? Não vai gostar, fala, não vou voltar mais lá não, pá, aquele cara não canta nada, desafinou tudo. Quer dizer, ninguém vai julgar assim, né? Aquele irmão lá, nossa, ele estava, né, com um espírito alegre, ele estava querendo, né, louvar a Deus com a sua boca, com a sua música, né? Não vão pensar isso, né?
É interessante, né? Então, vamos pensar assim, que quando a pessoa canta bonito, afinadinho, tal e tal, perfeito, esse aí é o perfeito louvor, né? E que, na verdade, no espírito, né, o louvor não é cantar música, né? O louvor, na verdade, é dar a devida exaltação a Deus, né? É dentro da verdade, né? Dentro da verdade, né? Você pode fazer isso cantando música, tudo bem, não tem problema, né? Mas a maioria que canta a música, né, não sabe exatamente, né? É o conteúdo do louvor do Espírito, né? Então, o verdadeiro louvor é o que sai da boca das crianças. O que quer dizer isso, né? Pô, mas como a criança tem o perfeito louvor? Observou? É que a palavra da criança é uma palavra sem malícia, né? A palavra da criança é sincera, né? A palavra da criança, ela pode falar uma verdade na frente do pai e da mãe, né? Para os amigos, e o pai e a mãe falam, menino, não fala isso. Né? E é uma verdade, né? O pai falou, eu não tenho dinheiro. Aí a criança falou, não, pai, lá na caixa tá cheio de dinheiro. Menino, fica quieto. Né? Então, perfeito louvor significa a palavra, né, sem malícia, aquilo que é feito no espírito, espontâneo, de coração. Né? Esse é louvor para Deus. Né? Quando você fala das coisas de Deus, assim, espontaneamente, né, sem ter compromisso com nada, sem ter que agradar ao A, ao B ou C. Né? Câmbio. É interessante, né, Mondidico? O negócio vai apertando o cerco aí, né? Se você olhar em Gênesis, lá o primeiro que fez música, instrumentos de música, né? Instrumento, né? Foi Tubal-Caim, né? Tubal-Caim, né? Interessante, né? Então o negócio é meio sério, né? Negócio de música aí tem que realmente pensar melhor, né, Mondidico? Não, estava aqui só concluindo, né, dizendo que o que você falou é verdade. Deus, ele suporta até um determinado momento, né? Mas ele diz que nada em oculto que não venha a ser revelado, né? E a mentira de todo um sistema humano, Deus começou a jogar por terra, né? Começou a trazer à luz as suas mentiras, né? E essa questão do louvor é uma mentira também, né? Essas músicas hoje dizer que é o louvor a Deus. E a gente consegue ver como eu fui aguçado agora, né, meu espírito, quando você trouxe um exemplo. Aí eu trouxe logo no meu espírito isso também. Poxa, Davi era um cara músico, mas não era levita. E a função dos cabras também, dos levitas, era cuidar do templo, né, das coisas do templo, né? Então Deus, ele tá trazendo toda essa mentira do homem. Ele está trazendo à luz, né? Como o Rodolfo falou. A mentira contra Deus é você não deixar seu irmão crescer em Cristo. Essa é a mentira contra Deus, né? Esse é o iníquo. A iniquidade é o cabra, ele não. O trem aqui começou a cair, o trem aqui, hein? Começou a enojar esse horário. Não sei o que é que tem nesse mistério. Será que é os príncipes da potestade lá, irmão? Para alcançar o lençol freático, né? Para alcançar água. E elas não puderam se aprofundar porque havia pouca terra, né? Interessante, né? E o sol queimou, né? Interessante, né, irmãos? Será que a justiça queima? E é isso, né? Daí fala que Deus, ele é um fogo, né? É um fogo que queima, né? Só que não é o fogo terrestre, né? Por isso que Moisés, lá apareceu a sarça, pegava fogo e não se consumia, né? Mostrando, né, que a verdade que viria, né? A verdade que viria não era para destruir o homem. Apesar de o homem ser uma erva frágil, né? Ser frágil, né? Mas o fogo, ele vinha não para destruí-lo, né? Não para destruí-lo. Assim também é o Espírito de Deus, né? Ele não destrói o homem materialmente falando, né? Mas destrói a vontade, né? O desejo, né? A vontade que é do diabo, né? O desejo que é do diabo, a mentira que é do diabo, né? Aí
Aí o fogo pega mesmo, irmãos. Oi, irmãos. Então, fechando esse assunto do louvor, né? Já vê que os irmãos acho que estão mais tranquilos agora, né? Como não falou, vou falar aqui um fechamento, né? Então, falando do louvor aí que o irmão Didico puxou a linha do Espírito aí, né? Sobre Davi e a sua harpa. Então, podemos mostrar essa realidade profética no Espírito, né? Podemos, então, dizer que Davi é Cristo, né? Davi somos nós, né? Davi somos nós. Davi é Cristo. A harpa é o louvor do Espírito, né? A harpa é o Espírito, né? O som que sai da harpa, né? É o Espírito, né? Então, conforme Cristo tocava, né? No Espírito, né? Pela palavra que ele falava, o que acontecia? Saul, né? O espírito que atormentava Saul, né? Saía de Saul, né? Saul era repelido, né? Da vontade de praticar a morte, de matar Davi, né? Então, irmãos, na prática é isso, né? Davi é Cristo, Davi somos nós. A harpa, né? É o instrumento, né? Do Espírito, é o próprio Espírito, né? Que emana a música, que é a palavra, né? Aquele som, né? Né? Que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. E o Saul representa o rei eleito pelos homens, né? Está falando hoje do sistema religioso, né? Onde as pessoas elegeram Saul, né? Porque o povo queria um rei, né? Sendo que a vontade de Deus não era o povo ser governado pelo rei, né? Mas sim seria um governo profético, como já estava vindo acontecendo, né? Mas o povo, né, desejou um rei, né? Então o povo colocou um maioral sobre si, como as outras nações faziam, né? Então escolheram um rei. É o que acontece hoje, né, irmãos? Existem os reis que estão estabelecidos na religião, né? Principalmente a gente fala do protestantismo, que é o que está mais perto de nós, né? São colocados homens à frente para tomar decisões, né? E fazer e acontecer, né? E reinar e governar sobre as pessoas, né? As pessoas não querem ter um relacionamento direto com o Espírito, né? Eles querem que as pessoas, que Saul, né? Que Saul confirme, né? Que Saul faça a unção, que Saul e seu sacerdócio, né? Faça a imposição de mãos, né? Então Saul continua nos dias de hoje, irmãos, operando, né? E Saul, na verdade, avança sobre Davi, né? E Davi não tem outra coisa a não ser uma harpa, né? Porque Davi naquele instante, né? Davi, ele era jovem, Davi ainda, né, não era rei, né? Davi ainda só tinha promessa. Tá falando de nós, né, mano? Nós não temos recurso. Nós não podemos comprar rádio, televisão e sair por aí, né? Usando, né, tudo isso. Nós usamos apenas uma pequena harpa, né? Mas quando a música sai dessa harpa, né? Realmente isso mexe com Saul, né? Isso faz Saul pensar, né? Isso faz com que Saul, né, irmãos, volte a ter consciência, né, nesse instante, fala mais o que é que eu estou fazendo, né? Mas quando falta a musiquinha da harpa, né, Saul fica dominado, né, pelo desejo, pelo poder, né, pela ambição, pelo dinheiro, pelo trono. Quem é que te ensinou isso? Da onde é que vem essas coisas, né? Com quem você aprendeu, né? Então continua, né, irmãos, a mesma situação profética daquela época. Amém, irmãos? Graça e paz. E não sei se os irmãos tiverem mais alguma coisa, acrescentar, perguntar, estamos aí. Amém, irmãos? É claro que nós não podemos esquecer, né, irmãos, que Saul tem os seus músicos, né?
Mas os músicos deles não agradavam ele não, né? Na verdade, deixava ele mais, né, interessado em realizar a vontade dele, né? Mas o que Davi falava mostrava, a música de Davi mostrava uma verdade que acalmava o espírito, né? O espírito dele, né? Então são assim, as pessoas ouvem o evangelho da verdade, né? Até o espírito das pessoas se acalmam naquele instante, né? Elas se, né, elas se deleitam, elas, né, naquele instante, elas elas tomam consciência, né? Mas logo depois parece que vai, né? Tudo embora, né? Parece que se esquece, né? Parece que a palavra não fica, né, irmãos? Entra por um ouvido e sai por outro, né? E essas pessoas não permanecem na vontade de Deus, né? Por causa disso, porque dá um lugar, né? Uma outra vontade, né? Interessante, né, irmãos? Câmbio.